Olá, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje, nós vamos falar sobre cobertura vacinal dos imunizantes para crianças menores de 5 anos. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Olá, eu me chamo Ana Beatriz, sou farmacêutica e técnica do Núcleo de Educação Permanente e estarei com vocês nesse episódio de hoje. Bom, para esse episódio, nós recebemos com muita alegria as nossas convidadas, Monique Marques, que é enfermeira e está na coordenação do Programa Municipal de Imunização do município de Caruaru. Seja muito bem-vinda, Monique. Obrigada pelo convite. E também recebemos Sara Ribeiro, que é farmacêutica sanitarista e está como apoio do Programa Municipal de Imunização. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada, Bia. Obrigada pelo convite. É bom estar com vocês hoje. Então, meninas, no dia 9 de junho foi o Dia Nacional da Imunização e nos últimos anos, a gente tem tido uma baixa nas coberturas vacinais, de uma forma assim, geral. E aí eu queria saber o que seria essa cobertura vacinal e o que essa queda ela pode acarretar a longo prazo, né? Mais especificamente, assim, se tratando para crianças menores de 5 anos. Bom, a cobertura vacinal, de modo meio grosseiro e prático, é um cálculo matemático em forma de fração, em que a gente vai ter um numerador e um denominador, com a diferença de que a gente vai acrescentar a parte percentual, então a gente multiplica por 100. E aí esse cálculo ele é feito no numerador com o total de doses aplicadas nas crianças e a gente utiliza esses dados, tem acesso a esses dados através dos sistemas de informações que a gente utiliza e divide pela população que recebe e pode receber aquela vacina, para ficar o mais fidedigno possível. E aí no final a gente faz a multiplicação por 100%. Então, por exemplo, se a gente for dar exemplificar como isso acontece na prática, um dos imunizantes, para crianças menores de 1 ano é a VIP, que é o imunizante que é injetável, em forma injetável da poliomielite. E aí são 3 doses feitas, 2 meses, 4 meses e 6 meses. E aí esse é o esquema que a gente considera completo, quando a criança ela tem as 3 doses. E aí como é feito esse cálculo? A gente vai pegar o número de doses 3 aplicadas nas crianças menores de 1 ano, e esse denominador vai ser a população de nascidos vivos, que são os menores de 1 ano. E aí a gente utiliza os dados do SINASC justamente para pegar essa população e multiplicar por 100%. E aí o resultado desse percentual, se ele for 50%, 60%, 80% ou 95%, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde, a gente vai ter uma noção, uma dimensão, na verdade, de como está se mostrando essa cobertura no nosso município. E aí isso vai dizer, por exemplo, se as crianças estão mais ou menos protegidas. E não só as crianças, a população em geral, porque a vacina ela tem essa questão da coletividade e a cobertura vacinal ela vai trazer essa informação do coletivo. E aí quando essa queda das coberturas vacinais que aconteceu nos últimos anos, o que é que isso pode acarretar a curto e longo prazo? O retorno de doenças imunopreveníveis que a gente já não vê há um tempo, como por exemplo, deu o exemplo da VIP e a polio. E a gente não vê mais crianças com poliomielite por conta da vacinação. Mas aí se a gente tem uma queda nessa cobertura e a gente não mantém as altas e homogêneas coberturas vacinais, essas doenças elas podem retornar e voltar a trazer prejuízos para a população como um todo. Então, assim, qual é a meta que o Ministério ele preconiza para esses imunizantes de cobertura? O Ministério da Saúde ele recomenda uma meta aí, em cima de 95% de todos os nossos imunizantes. Então, especificamente, quando a gente está falando sobre o calendário vacinal dessas crianças menores de 5 anos, hoje a gente tem em torno de mais ou menos 20 imunizantes que são pertencentes a esse calendário, daí dessas crianças ao total, de forma geral. A gente não está falando só do calendário da criança, calendário da criança, do recém-nascido, da criança, do adolescente, do idoso e da gestante. Então, a gente tem em torno aí de 20 imunizantes. Então, ele sempre faz o cálculo aí dessa cobertura vacinal, dessa meta, que é estabelecida em cima de 95%, mas a gente sempre segue a meta do município, que é vacinar 100% dessas crianças menores de 5 anos de idade, Quando essa criança ela consegue atingir aí esse esquema vacinal de forma completa. Lembrando que a gente tem imunizantes, desde a fase recém-nascida
né, quando a gente está tratando dessas crianças menores de 5 anos até os 4 anos de idade, que é quando a gente começa a fazer esses reforços, né, que começaram aí com meses, 2, 4 e 6 meses, a gente consegue concluir esse reforço das crianças, né, por volta ali dos 4 anos de idade, e a gente estende esse prazo em algumas situações para as crianças até 5 anos de idade. Sara falou um pouquinho sobre a poliomielite, né, que aí a gente tem uma dificuldade nessa cobertura vacinal desde 2016, a gente está com essa queda, né, com essa diminuição dessa cobertura vacinal. E não é só aqui em Caruaru, né, isso é a nível nacional que a gente está tendo essa dificuldade para atingir essa cobertura recomendada pelo Ministério da Saúde de forma geral, né, e aí é quando Sara fala sobre a questão, né, dessas doenças elas retornarem. Então a gente, desde a década de 90, não registrava casos de poliomielite. A doença ela foi erradicada lá no ano de 94, a gente recebeu a certificação, né, do Ministério da Saúde dizendo que o Brasil tinha sido erradicada pela polio, né, que é a paralisia infantil. Lá na década de 90, no ano de 94, né, na década de 90, e agora em 2022, 2023, né, a gente recebeu uma notificação, né, de que o Brasil ele corria o risco de reintrodução do pólio, né, do poliovírus, do tipo 1, 2 e 3, que é o poliovírus selvagem, que causa ali a paralisia infantil na criança. Então, a importância de a gente manter, né, essa cobertura, essa meta aí preconizada pelo Ministério da Saúde, mais alto possível, né, assim como o município recomenda que a gente vacine 100% dessas crianças menores de 5 anos de idade, para que a gente mantenha distante, né, essas doenças que foram erradicadas e que hoje, né, surgem aí, estão retornando, né, querendo ser reintroduzidas no nosso país. Isso, outros casos, inclusive, que a gente teve foi em 2019, né, o sarampo, que fazia muito tempo também, que a gente não via mais casos de sarampo e foi uma doença que retornou, né, teve notificações de sarampo aqui no estado de Pernambuco. Isso, no ano de 2022 o Brasil registrou o último caso. E agora, em 2024, em janeiro de 2024, a gente teve uma nova notificação de um caso, mas esse era um caso importado. Ele veio de fora, então o vírus ele não estava instalado no Brasil. Mas assim como aconteceu com a polio, também acontece com o sarampo, né? E agora, no ano de 2024, os nossos esforços eles estão concentrados em conseguir novamente esse selo, nessa certificação de que o Brasil é livre tanto da polio quanto do sarampo. Essa redução na cobertura vacinal, ela tem sido mais atribuída assim a qual grupo, né? São mais crianças, adultos? E quais são essas medidas que o município ela tem tentado assim desenvolver para que volte a ter essa cobertura, essa alta cobertura? A gente não atribui a um grupo específico, né? Essa redução ela acontece de forma geral. Então ela aconteceu em todos os grupos. A redução, como eu já tinha falado anteriormente, ela vem acontecendo desde 2016. Mas ela agravou aí, né, justamente no período da pandemia. Aí, no período da pandemia, a gente teve as unidades básicas de saúde funcionando em horário reduzido, né? As pessoas sem poder circular, né, da forma que circulavam, enfim, todo aquele processo da pandemia. Aí, na pandemia, a gente tem, né, a disseminação das fake news, que ajudou bastante e ainda continuam colaborando para esse processo. Na maioria das vezes, os pais, eles não se certificam, né, dessas informações que eles recebem e eles repassam adiante e tomam aquilo como verdade sem checar, né, de forma precisa a fonte de onde veio aquela informação. Então, deixaram de confiar, né, que a vacina fornece qualidade, que a vacina é segura, que a vacina, né, por diversas vezes já eliminou, como a gente falou, já erradicou do nosso país, né, assim como das Américas, algumas outras doenças que são consideradas graves e que levam essa criança para o óbito. Então, especificamente falando da criança, essa diminuição aí, né, essa queda, ela não consegue ser atribuída somente a um fator. É uma série de fatores, né? São vários ali fatores que elencam aí esse resultado dessa diminuição. O município, ele desenvolve uma série de ações para que essa cobertura, ela permaneça elevada, que a gente consiga atingir a meta recomendada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. Né? Dentre essas ações que o município realiza, eu posso te citar algumas, como, por exemplo, vacinação noturna na Via Parque. Então, durante a semana, né, em dias estratégicos, a gente está localizado na Via Parque, que hoje é enxergado como um ponto ali de vacinação na frente do INSS, fornecendo a vacinação noturna para aqueles pais, né, para aquelas crianças que não conseguem ter acesso durante a semana no horário, né, que a gente chama de horário comercial.
Então, fora a Via Parque, a gente tem vacinação dentro das escolas, dentro das creches e dos hotéisinhos, que é onde está localizada, né? Aglomerada aí, o maior número de crianças. Então, a gente tem parceria com as unidades básicas de saúde para que elas visitem essas escolas, essas creches, esses hotéis, de forma mensal, realizando a atualização da caderneta vacinal dessa criança e levando a informação, realizando realmente a promoção em saúde do quão importante é que a gente tenha essa caderneta de saúde atualizada, né? A gente tem parceria com praças, com creches, com escolas, com shoppings, com empresas, né, no intuito realmente de realizar a atualização dessa caderneta vacinal e que não permita que essa criança, né, fique aí com a ausência da vacina. Além disso, também sobre a redução da cobertura vacinal, né, outro fator também pode ser o desabastecimento. A gente está passando por desabastecimento de 2 imunizantes importantes, a hepatite A, que é feita em crianças de 1 ano e 3 meses, e também em pacientes que fazem uso de imunobiológicos especiais, que têm alguma comorbidade específica, e também a varicela, que é a da catapora. E aí que é uma doença que é antiga também, né, e que é tratável, né, mas que também é prevenível com a vacina, e a gente está sofrendo desabastecimento que é a nível nacional e que previsto de normalização apenas para 2025. E aí é feito um reforço final, né, o reforço 2, a dose 2 com 4 anos, e aí tem muitas crianças que estão procurando, né, os pais, na verdade, estão procurando para fazer em seus filhos, e a gente está tendo realmente uma cobertura baixa, porque a gente tem feito um trabalho de acompanhamento das coberturas vacinais por bairro aqui no município de Caruaru, e o que a gente vê é abaixo justamente nessas duas, em que a gente está sofrendo desabastecimento, né, a hepatite A e a varicela. Além disso, né, quando o Monique falou, outros fatores também, eu acredito, na faixa de adolescente, por exemplo, que a gente tem uma dificuldade, que são 2 vacinas importantes, que é a da meningite SWY e o HPV, né, a gente tem uma dificuldade, acredito que por esses adolescentes não procurarem tanto os postos de saúde, né, geralmente quando é criança são os pais que levam, inicialmente quando a criança nasce para fazer a puericultura, né, que é o acompanhamento mensal, e depois anual, e aí quando vai entrando na fase adolescente, muitas vezes passa despercebido dos pais, acha que aquele cuidado realmente de vacina aconteceu só na infância, na primeira infância, e que não precisa levar na adolescência. É tanto que recentemente no HPV, por exemplo, eram 2 doses, com a diferença de 6 meses entre elas, e a faixa etária era de 9 a 14 anos. E aí, há uns 2 meses atrás, eu acredito, eles estenderam esse prazo, né? Eles colocaram temporariamente de 9 a 19 anos e reduziram de 2 doses para dose única. Acredito que para ver se essa cobertura ela aumenta e também se passa a ter mais adesão desses adolescentes, daqueles que ainda não tomaram. Lembrando que nesse caso da HPV, né, comprovado cientificamente aí, que essas 2 doses hoje já equivalem a essa dose única, na tentativa realmente de tentar captar o maior número de adolescentes. Então, como a Sara falou, a faixa etária já foi ampliada, já diminuiu a quantidade de doses, né, transformou 2 doses em dose única, que é para ver se a gente consegue aumentar e atingir, né, aumentar a cobertura e atingir a meta recomendada pelo Ministério da Saúde para esses adolescentes. Isso, e que nesse caso não é uma doença, é uma imunoprevenível, né? São tipos de cânceres. Então, a longo prazo, esses adolescentes sendo vacinados hoje, a gente pode ter uma redução até nos casos dos cânceres que essa vacina previne a longo prazo. Realmente, daqui a talvez 10 anos, 20 anos. Realmente é uma coisa que a gente vai só ver lá na frente. Mas é preciso ser feito esse trabalho agora. Ainda complementando essa questão da redução, né, da cobertura vacinal ao que ela é atribuída, né, Sara falou sobre um ponto que a gente utiliza muito dentro das unidades básicas de saúde, que é utilizar o nosso próprio ambiente. Então, aproveitar o momento ali da puericultura, que é o acompanhamento dessa criança menor de 2 anos de idade, né, nas consultas ali, para conseguir realizar a atualização dessa caderneta vacinal. E aí, o que é que acontece? Essa criança, ela frequenta a unidade básica de saúde até os 2 anos de idade, mas aí, após 2 anos de idade, como não existe mais puericultura, né, a mãe, a cuidadora, o cuidador, enfim, entende que essa criança ela não necessita mais retornar à unidade básica de saúde, né, para atualizar essa caderneta vacinal. E aí está o X da questão também. Por quê? Até os 2 anos a gente tem o início ali do esquema vacinal, mas ele precisa realizar os reforços, que em algumas situações estão concentradas, né, na faixa etária de 4 anos de idade. Lembrando que não só é na unidade básica de saúde, a gente também, o Ministério da Saúde, né, ele também realiza diversas campanhas ao longo do ano. A gente acabou de sair de uma campanha aí curta, né, de 3 semanas de poliomielite, onde a gente precisava vacinar em torno de 25 mil crianças, e a gente em 3 semanas só conseguiu vacinar 6 mil crianças, né, pouco mais do que 6 mil crianças. Então, é pouco,
né, a nossa cobertura, ela ficou uma cobertura baixa para essa campanha, né? A campanha estava voltada ali para as crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos de idade, né? Era uma dose extra que essa criança teria direito a receber se ela tivesse o esquema vacinal completo, né, da vacina da poliomielite, que protege contra a paralisia infantil, que é justamente o caso que a gente falou, de 2022 para 2023, o Brasil foi notificado aí com risco de reintrodução desse vírus. E assim, vocês falaram, né, sobre isso. Essa disseminação, infelizmente, da fake news acaba contribuindo muito, né, para essa diminuição, porque a gente sempre vê isso nas redes sociais e, como você falou, as pessoas elas não procuram saber a fonte daquilo, assim, elas simplesmente acreditam que aquilo é a verdade e pronto. Isso. Além disso, muitos pais às vezes, porque querendo ou não, meio que, entre aspas, um sofrimento para a criança, né? Que vai ser furada, vai chorar muito, vai ter uma possível ou não reação, que às vezes é leve, às vezes pode ser um pouco mais grave. E às vezes os pais não querem que a criança passe por isso. Mas a criança pode passar por algo muito pior se ela não for vacinada, né? E aí geralmente tem vacinas que dão reação, tem outras que não, realmente vai depender de organismo para organismo. E aí geralmente é febre, né? Um pouco de... Às vezes é febre, um pouquinho de moleza, mas nada que seja muito, né? Muito gritante, né? Uma coisa muito exacerbada. A não ser que a criança passe a ter cianose, né? Que ela fica mais roxinha, uma febre que não diminui e de jeito nenhum, né? E aí esses fatores, eles contribuem para que a gente veja que foi uma reação que pode ter sido grave, mas que ainda assim há solução. São as reações que a gente chama, né, de reações adversas leves. Elas são leves, elas são autolimitadas, elas vão se resolver sozinhas, sem que a gente precise intervir, sem que essa criança precise procurar, né, por exemplo, o hospital para a resolução do caso. Então, como a Sara falou, vai ser uma febre baixa, um incômodo no local da aplicação, um endurecimento, né, esquenta, fica um pouquinho vermelho, mas rapidinho, em torno de 48 horas já está resolvida a situação. Então, é muito difícil, né, as reações adversas consideradas graves. A Sara falou que aí vai requer, né, hospitalização e acompanhamento e observação dessa criança. Então, na maioria das vezes, né, eles ficam realmente inseguros. E eu acho que eles acabam esquecendo, né, historicamente, o que foi que aconteceu. Então, na época deles, se sofria muito com paralisia infantil. Se a gente parar para olhar lá para a década de 80, a maioria das crianças daquela época, né, elas sofreram com a paralisia infantil. E a resposta que a gente teve de forma positiva foi através da vacinação, da imunização, né, dessas crianças. Tanto é que a gente conseguiu erradicar a varíola, poliomielite, o próprio sarampo, que hoje está tendo risco de reintrodução. Isso. Lembrando que a única contraindicação para tomar uma vacina, seja criança, adulto, idoso, gestante, é só a febre. Mesmo que a pessoa esteja gripada, estou gripada, posso tomar? Pode. A única contraindicação realmente é a febre. Porque aí se a pessoa está com febre, ela vai tomar uma vacina que pode dar febre, pode ser uma febre que se eleve muito, né? Aí não é interessante realmente fazer a administração do imunizante. Com quanto tempo, assim, mais ou menos? A pessoa está com febre, com quanto tempo depois é que ela pode tomar? 48 horas. Então, se eu estou com febre hoje, eu preciso aguardar pelo menos 2 dias na ausência da febre para que eu realize a minha vacinação, seja ela qual for, depende. Né? Porque às vezes acho que tem vacina específica. Não, para todas as vacinas, pelo menos 2 dias sem febre. Mas como a Sara falou, tossindo, tô com o nariz entupido, tô corizando, não tem problema, pode receber o imunizante. Então, eu sei que a gente já falou sobre esses riscos e tudo mais, mas assim, de uma forma geral, eu queria que vocês pudessem falar quais são esses riscos e os prejuízos que vai trazer para a população, assim, de forma geral, e eu até digo assim, de pessoas que também já são vacinadas, né, porque acho que existe esse risco também. E aí, vê só, em questão dos riscos, né, como a gente tinha falado inicialmente, e reforçando, a vacina ela é um bem coletivo. Então, a gente consegue ter, né, mesmo que, por exemplo, estamos nós 3 aqui, se eu me vacino e Monique se vacina e você não, a gente ainda assim te protege, porque vai pegar pela coletividade. A gente teve um exemplo disso agora na Covid, que teve gente que não tomou, teve gente que tomou, e aí a gente conseguiu reduzir o número de casos, porque na coletividade, boa parte daquela população tinha conseguido ser imunizada, e foi assim que a gente conseguiu reduzir a alta de casos. E aí, como só reforçando a questão do retorno dessas doenças imunopreveníveis, né, que a gente não vê mais, principalmente doenças mais antigas, como o sarampo, a polio, a cachumba, né, a rubéola, e outras como a varicela, que não é tão comum a gente ver, né, mas que também pode acontecer.
E aí, dando continuidade ao que Sara falou, é justamente isso, né? A diminuição desses riscos. Então, sempre entender que quando eu faço a minha prevenção, né, a minha imunização de forma individual, eu estou protegendo o coletivo. Principalmente daquelas pessoas que não conseguem se vacinar naquele momento, como, por exemplo, as pessoas imunossuprimidas, que são aquelas pessoas, né, que têm a imunidade um pouco mais prejudicada do que a nossa. Naquele momento, elas não conseguem realizar. Exemplo, as pessoas portadoras de HIV, as pessoas que estão em tratamento de câncer, né, realizando radioterapia ou quimioterapia. Então, se eu estiver imunizada, eu estou protegendo de toda forma aquela outra pessoa. Então, sempre lembrar que a imunidade, né, a imunização de forma individual acaba acarretando, né, na imunização de forma coletiva aí de rebanho, que é o que a gente tanto preza. E realizar de forma geral, um convite, né, a esses pais, esses cuidadores, a essas pessoas que realizem a atualização da caderneta vacinal, independente se são crianças menores de 5 anos, adolescentes, né, gestantes, os idosos, o calendário do adulto, né, a gente precisa realizar essa atualização dessa caderneta vacinal. As nossas unidades básicas de saúde aqui de Caruaru, elas têm horário de funcionamento na zona urbana de 8 até às 16 e na zona rural de 8 até às 15 horas. Todas as unidades elas estão abastecidas, né? A gente tem um complexo de saúde do Dr. Antônio Vieira ali no Salgado, que ele funciona de 8 horas da manhã até as 7 horas da noite, sem horário de interrupção, né? Horário contínuo, para que aquelas pessoas que não consigam acessar essas unidades nesses horários, né, se direcionem a essa unidade para poder realizar a atualização da sua caderneta vacinal. Ao longo da semana, durante os meses, a gente sempre está fazendo a divulgação de alguns pontos estratégicos onde a gente fica, tá certo, para realizar seja determinado tipo de vacina ou então a atualização de caderneta vacinal, né, com foco aí nessas crianças menores de 5 anos de idade. Isso, além disso, parcerias com as escolas, né, sempre tem um gestor nas escolas e a gente sempre, cada equipe é responsável, tem as escolas da sua área, né, de cobertura que são responsáveis e aí eles podem entrar em contato com esses gestores para articular, né, as ações de vacinação e aí essas ações elas precisam sempre, relembrando, na autorização dos pais, é sempre enviado um termo para que os pais possam assinar, né, autorizando que seja feita a vacinação. E aí a importância desses pais realmente assinarem, né, para contribuir não só para o aumento da cobertura vacinal, mas para a proteção do próprio filho, né, e que vai gerar um bem coletivo, para toda a coletividade. Ou seja, não existe desculpa, né? Porque tem aí isso em relação aos horários, os locais, né? Tá bem flexível. Então, gente, estamos chegando ao fim desse episódio. Foi uma conversa assim muito boa, muito esclarecedora, de fato. E eu gostaria muito de agradecer a vocês, a Sara, a Monique, por estarem conosco nessa manhã. Eu que agradeço, Bia, pelo convite, pelo espaço. Foi ótimo estar com vocês. Muito obrigada, Bia. Até a próxima. Então, pessoal, finalizamos o nosso podcast de hoje com mais um tema bastante importante sobre cobertura vacinal dos imunizantes para crianças menores de 5 anos. Agradecemos novamente às nossas convidadas e a você que nos acompanha. Continue acompanhando as nossas redes sociais, que é @prefcaruaru e @nepcaruaru. E é isso, até mais.